Olá a todos. Então, dia 7 do nosso estudo do Evangelho de João. Vamos continuar no capítulo 4, nos últimos versículos desse capítulo. Então, depois de Jesus ter um encontro com a samaritana, ele continuou ali naquele lugar durante mais 2 dias a falar com as pessoas da cidade e muitos creram na sua palavra. E então depois continuou a sua viagem de regresso para a Galileia. Lembram-se que ele tinha iniciado lá em Caná da Galileia com aquele milagre no casamento em que ele transformou água em vinho. Mas nessa altura ele ainda não era conhecido, ainda não era assim muito famoso. Agora, neste regresso, a sua fama já se estava a espalhar por todo o lado, porque muitos daquelas pessoas ali da Galileia tinham também feito essa peregrinação até Jerusalém para a altura da Páscoa e tinham agora regressado e tinham visto e ouvido todos aqueles milagres que ele tinha feito em Jerusalém. Então agora muita gente vinha procurar Jesus para ver os seus milagres, para ouvir os seus ensinos, e no meio dessa multidão havia um homem que era um oficial do rei Herodes, um homem importante, mas que estava desesperado porque o seu filho estava doente e estava mesmo à beira da morte. Então, apesar de ele morar em Cafarnaum, que era uma distância mais ou menos de 40 quilómetros, seria provavelmente um dia de viagem para chegar de Cafarnaum até Caná da Galileia, este homem despediu-se do filho, não sei, talvez ele a pensar talvez que seria até a última vez que o iria ver vivo, mas ele decide arriscar, ele ouve que Jesus está em Caná da Galileia, e no seu desespero ele vai, faz essa viagem, vai procurar Jesus até o encontrar. E então imaginem a alegria quando o vê, aquele homem chega à beira de Jesus e começa a suplicar, a pedir-lhe intensamente: Jesus, vem, acompanha-me até ao meu filho para tu poderes curar, pois ele está à beira da morte e não há tempo a perder. Mas Jesus responde-lhe mais uma vez com uma afirmação. Ele diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Agora, o que é que Jesus está a fazer aqui com esta observação? Mais uma vez, uma resposta um pouco diferente, inesperada da parte de Jesus. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus estava à procura de fé. Da mesma maneira que estava à procura de fé quando falou com Nicodemos, da mesma maneira que estava à procura de fé quando falou com aquela mulher samaritana à beira do poço, ele está aqui a desafiar a fé deste oficial do rei. Não apenas fé nos seus milagres, mas fé nele como sendo o Filho de Deus. E este homem tinha, porém, duas opções naquele momento. Ele podia ter desistido, voltado para casa, desapontado talvez até com Jesus, com aquela resposta, com o seu orgulho ferido. Mas em vez disso ele decidiu persistir. Ele disse: não, Jesus, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E quando Jesus viu a sua humildade, quando ele viu a sua fé, Jesus respondeu aí com compaixão e disse-lhe: podes ir, o teu filho continuará vivo. Foi só isso que ele disse, simplesmente. Mas aquele homem pegou naquelas palavras e confiou na sua palavra e partiu então de regresso para ir ter com o seu filho. Enquanto estava a regressar, os seus servos vieram de encontro a ele para lhe dizer que o seu filho estava a recuperar, que já não ia morrer. E quando ele começou a falar com eles e perguntar: mas quando é que isto aconteceu? Os servos disseram: olha, foi ontem por volta da 1 da tarde. E naquele momento a moeda cai, a ficha cai naquele homem, e ele percebe que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus tinha estado a falar com ele e que tinha prometido que o filho não ia morrer. Então, tanto ele como toda a sua casa passaram a crer em Jesus. Então, o que é que nós podemos aprender com esta história sobre Jesus? Primeiro, eu acho que nós podemos aprender que Jesus tem poder para curar os enfermos e pode fazê-lo mesmo à distância, mesmo não estando fisicamente presente. Foi isto que aconteceu nesta história. Se tu estás doente, ou se tens um familiar que está doente, esta história deve-te trazer conforto, deve-te trazer esperança e deve despertar a tua fé também em Jesus. Mas também podemos aprender com este homem e com a fé que ele demonstrou. A sua fé levou-o à ação. Ele procurou a Jesus. Ele depois suplicou a Jesus. Fez com que ele agisse, fosse de encontro a Jesus. Depois ele perseverou. A sua fé perseverou e insistiu com Jesus.
Depois vemos que a sua fé confiou na palavra de Jesus. Mesmo não tendo certeza que tinha sido cumprido, ele confiou e voltou, partiu. E finalmente vemos que essa fé levou com que ele e toda a sua família crescem em Jesus como o Filho de Deus. Então a pergunta que fica é: como é que está a tua fé? Em que lugar, em que ponto está a tua fé? E com essa pergunta eu deixo-vos. Até amanhã. Vamos estar a estudar o capítulo 5.